Então tá, pessoal, aqui na página 38, tá, da apostila, vamos acompanhar a aula de hoje. Qualquer dúvida, só perguntar, tá certo? Então, ali, ó, na página 38, a gente falou na aula anterior, né, falamos do Linneu, que dava nome científico, da nomenclatura binominal, que ele falou que o nome científico é formado, né, ele que estabeleceu essas regras de nomenclatura, né, para dar nome aos seres vivos, baseada aí no latim, que é uma língua morta, que não sofre transformação, e também aí na nomenclatura binominal, né, que para escrever um nome científico é necessário dois nomes. O primeiro nome se refere ao gênero, né, do grupo de animais, ou plantas, sei lá, e o segundo se refere especificamente ao epíteto, né, da espécie, seria mais especificamente da espécie. Se eu vou dar o nome científico de uma espécie, eu jamais posso só dar o nome lá da espécie, sem dar o gênero junto. Então, eu tenho que dar sempre dois nomes. Essa é a regra, né? Essa é a da nomenclatura científica. Daí tem o exemplo lá que a gente viu dessa rã, né? A rana ibérica. E o nome científico dela, então, é duas palavras, nomenclatura binominal. O primeiro é o gênero e o segundo é específico, é a espécie. O nome científico é todo esse nome aqui, tá? Geralmente ela é itálico, tá? A gente tem que digitar, ó, você deve mencionar sempre em itálico. Ela sempre vem assim, olha como está aqui no texto, ó, tá? Em itálico. E aí, né, ao elaborar o seu projeto de classificação, tá? Falando do Linneu aí, da classificação científica, Linneu também considerou outras categorias taxonômicas. Segundo ele, a natureza poderia ser dividida em reinos, né? Eu falei isso também na aula passada sobre os reinos. O reino, ele divide-se em grupos menores, chamado de classe, tá? Então, aqui nós temos comparando, ó, o reino pertence a classificação aqui da Pantera leona, leão, tá? Aqui está a classificação científica dela, ó. Tá? Então, o reino divide-se em grupos menores chamados de classe, que, por sua vez, divide-se em grupos menores chamados de ordem, semelhantes, e cada ordem agruparia em famílias, cada família em gênero, né, parecidos, e, finalmente, cada gênero agruparia espécies semelhantes. Tá? Mais tarde, o naturalista francês Georges Cuvier, ele criou mais uma categoria, que foi o filo, e que reúne as classes de animais com uma estrutura corporal semelhante. Cuvier não pensou nas plantas, mas hoje existe uma categoria equivalente para as plantas, que é a divisão. Tá? Então, em vez de dizer filo, no caso das plantas, a gente chama de divisão. E aqui nós temos uma classificação taxonômica, ó, toda a classificação taxonômica da Pantera leão, do leão. Tá? Então, na hierarquia criada por Linneu, a espécie está dentro de um gênero, que está dentro de uma família, qual está dentro de uma ordem, assim por diante, como a ilustração. Se a gente considerar a categoria mais abrangente, nós temos o reino. Então, no reino animalia, como vocês podem observar aqui, eu vou ter todos os animais, inclusive o leão. Ele pertence ao reino animal, uma minhoca pertence ao reino animal, posso botar invertebrado, vertebrado, tudo aqui. É reino animal. É a maior categoria, mais abrangente. Olha só o número de animais que tem aqui. Já o filo divide-se... Então, o reino divide-se em grupos menores, que são os filos. O filo cordatus, são aqueles que vão apresentar uma estrutura chamada notocorda, na fase embrionária, que no caso dos vertebrados vai dar origem à nossa coluna vertebral. Então, aqui o filo, observem que no filo nós vamos ter somente vertebrados, eu não posso ter invertebrado aqui, porque todos esses aqui são cordados. Então, o reino animalia, filo, isso é a classificação taxonômica do leão que eu estou fazendo, tá? Então, aqui está ele. Então, filo cordato, aí só vem os vertebrados, pode ver que diminui um pouquinho. A classe do leão é a mamália. Observem que a nossa também, nós poderíamos colocar um ser humano aqui, aqui e aqui, junto com a mesma, tudo mesmo. Nós compartilhamos a mesma classe do leão, é mamália também, tá? A nossa ordem é primata, então nós não somos
nós cairíamos aqui, ó. Tu pode observar que da ordem já saiu bastante animais, ó. Tá? Entrou na ordem carnívora, só os carnívoros. Os outros não são, então cai dessa ordem. Família, observem que diminui mais ainda ali, ó. Vai ter só os que pertencem à mesma família, que tem características mais semelhantes entre si. O gênero, aí eu tenho mais 3 aqui, ó. O gênero, né, pantera. E o nome específico, aí vem só o leão, pantera, leoa, espécie. E o que seria espécie, né? Então, a espécie é um grupo de indivíduos semelhantes entre si, capazes de se reproduzir em ambiente natural e gerar descendentes com essa mesma capacidade. Isso em ambiente natural, tá bom? Continuando, então, as categorias criadas por Linneu são utilizadas até hoje. A grande mudança veio no critério utilizado para classificar os seres. Para Linneu, o critério era a semelhança entre as formas de vida. Isso significa que os seres mais parecidos entre si compartilham mais categorias. Então, mais parecido, compartilham mais categorias. Quanto mais afastado o grau de parentesco entre os seres, entre os dois seres, menos categorias eles terão em comum. Atualmente, outros critérios são utilizados como categorias, como características fisiológicas e morfológicas, embrionárias e analisadas no material genético. Então, antes era muito superficial essa classificação. Hoje a gente tem mais detalhes, né? Hoje a gente consegue observar a fisiologia, a morfologia, como é que estão os órgãos, como é que são, né? A fase embrionária. Só um minutinho. Vitória, essa hora, a Vitória já estava explicando. Continuando, então. Beleza. Quanto mais, a gente já falou, né? Então, atualmente esses critérios, então, são mais específicos, porque tem mais conhecimento, tem mais informação sobre cada espécie, inclusive até o material genético, então dá para fazer com maior precisão essa classificação taxonômica do que era antigamente. Entre cães e lobos, conexões. Durante muito tempo, o cão doméstico foi conhecido como um nome científico de canis familiares. Servem ali, escrito em latim, primeiro refere ao gênero, segundo espécie. Isso indica que ele pertencia ao mesmo gênero do lobo, do chacal e do coiote, mas com algumas diferenças que seriam suficientes para classificá-los como outra espécie. Então, existiam diferenças. Em 1993, um grupo de estudiosos americanos definiu que o cão doméstico deveria ser designado como Canis lupus, em vez do nome anterior, que era Canis familiares. Então, em 93, sugeriram essa mudança, já mudou, né? Essa decisão confirma, portanto, que o cão é, de fato, exatamente da mesma espécie que o lobo. Isso quer dizer que cães e lobos podem cruzar-se entre si, gerando descendentes férteis. Esse grupo, esse cruzamento, no caso, né, pode ocorrer naturalmente. Trata-se de um fato incrível, pois existe uma variedade imensa de raças e de cachorros, todas da mesma espécie. Para muitos, já é difícil pensar que o cruzamento entre o poodle e uma fêmea de pastor alemão seja possível, né? Agora, imagine comparar cães ou lobos, né? Já é uma ação da mesma espécie. Se, por um lado, cães e lobos pertencem à mesma espécie, saiba que existe mais de 1000 espécies diferentes de pulgas. E aí, um comentário: os lobos pertencem à mesma espécie do cão. Por isso, então, é canis lupus e não mais canis familiares. Na próxima aula, eu não vou, depois que eu começar a explicar a matéria, eu não vou deixar mais entrar. É demais, tá, gente? Olha só, são 5 para as 9. Na sala de aula normal, vocês não entram, depois que o professor começa a aplicar, né? Presencial, vocês não entram na sala. Ok? Dando continuidade, então, reinos dos seres vivos. Né? Então, a gente já viu que os seres vivos foram classificados de acordo com os reinos, né, por Linneu.
Até os tempos de Linneu, os seres vivos eram classificados em 2 grandes reinos, até Linneu. Depois ele mudou, o reino animal e o reino vegetal. No entanto, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a microscopia, cientistas foram identificando outros organismos, cujas características não correspondiam nem aos do reino animal, nem ao reino vegetal. Atualmente, uma das classificações mais utilizadas agrupa os seres vivos em 5 reinos, e foi proposta por Whittaker, né? Essa é depois de Linneu, então, veio o Whittaker que fez essa, Harding Whittaker, né? Que fez essa nova classificação aí, dos 5 reinos. Entre os critérios utilizados nessa classificação são considerados o número de células uni- e multicelulares, a presença do núcleo individualizado, se a célula é eucarionte ou procarionte, né? Se é procarionte, o núcleo não é organizado, não tem diferenciação nuclear, e o material genético está difuso no citoplasma. Se é eucarionte, ele tem organização nuclear e tem um núcleo envolvendo, uma membrana envolvendo o material genético, aí geralmente no centro da célula. A forma de nutrição, se é autótrofo, se é heterótrofo, e aí nós temos a classificação proposta do Whittaker aí. Reino Monera inclui as bactérias, as cianobactérias. Os seres que incluem moneras são procariontes. Todas as moneras são procariontes, tá? E eles são autótrofos e podem ser heterótrofos, então. Tem bactérias que podem fazer fotossíntese e tem as que fazem a decomposição da matéria orgânica. Então, elas podem ser tanto autótrofa quanto heterótrofa. Agora, procarionte todas são. Monera é procarionte. Bactéria é procarionte. Registra-se. Depois do reino monera, nós temos o reino protoctista, também conhecido como protista, tá? Aqui está uma bactéria mostrando as suas estruturas e tudo mais, né? Com um microscópio ali. Os protozoários, ou os protistas, né? Eles podem ser os protozoários ou as algas protistas, tá? Aqui a Giardia lamblia é um protozoário causador da giardíase, né? Que causa uma doença, diarreias e vômitos e tudo mais. Fazem parte desse reino formado por organismos eucariontes, lembrando que o único procarionte é a monera, que é as bactérias, o reino das bactérias e as cianobactérias, que são as algas azuis aí, né? São microscópicas, exclusivamente microscópicas, unicelulares, tá? Só tem uma célula. Os protoctistas já não. Eles podem ser uni- e multicelulares. Os protozoários, eles são unicelulares, as algas são multicelulares. A gente já vai falar sobre cada um deles, tá? Eles podem ser unicelulares ou, né, os protozoários unis, as algas podem ser uni- e multicelulares, tá? Podem ser autótrofos, os protozoários são heterótrofos, as algas são autótrofos, fazem fotossíntese. Pode ser uni- e multicelulares também. O reino animalia, nosso reino aí, são todos animais, incluindo os desse grupo, são multicelulares, são eucariontes, são heterótrofos, locomove-se pelo menos uma fase do ciclo vital. Eventualmente é chamado de reino metazoa, o nome dele. O reino fungi inclui todos os eucariontes também, eles são heterótrofos, os fungi, a gente olha lá um cogumelo, né? Por exemplo, no solo você acha que, mas ele é fixo, ele se alimenta, ele é autótrofo. Não, ele é heterótrofo, ele se alimenta da matéria orgânica, ele tem uma digestão extracorpórea, isto é, fora do corpo, ele produz enzimas e libera no substrato onde decompõe, tá? Então, eles são heterótrofos. Então, todos os cogumelos, orelha de pau, leveduras, bolor, mofo, enfim, tudo é fungi. E o reino plantae, né? O reino das plantas que a gente estudou lá no 7º ano passado, né? Inclui todas as plantas, desde as pequenas, como os musgos, até as árvores maiores, pinheiros, sequoias e tudo mais, as gimnospermas, angiospermas que nós estudamos, também chamado de metafita. São todos multicelulares, tá? Autótrofos. Em 1977, foi proposta por Carl Walsh, um microbiologista americano, a divisão dos organismos em 3 domínios, e também, o Whittaker fez a proposta dos 5, né? Que é mais estudado normalmente, né? E tem também, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais no ensino médio, na divisão dos 3 domínios, que é o domínio eubactéria, ou simplesmente bactéria. O domínio da bactéria inclui as bactérias procariontes, tá? Então, são todos procariontes, inclui as bactérias. O domínio árquea,
Então, tem 3 domínios só, segundo o Walsh, tá? No caso, a árquea, também denominada de arqueobactéria, lê-se arqueabactéria, inclui procariontes semelhantes às bactérias, mas com uma característica que permite a sobrevivência desses organismos em ambientes extremos, como locais muito quentes ou em alta quantidade de sal. São as arqueobactérias, elas conseguem ficar em ambientes onde nenhum outro ser conseguiria, tá? Também. E tem o domínio das eucária, né? Que a eucária seria todos os organismos eucariontes, tá? Então, só tem 3 domínios segundo o Poas. Meu Deus, gente, 10 horas, a nossa aula começa 9h40. Demais isso, né? Tá demais, não tem condições. Na próxima aula eu não vou aceitar ninguém. Entrou do horário, entrou, não entrou, assiste depois. Mas só assim para vocês se darem conta do que estão fazendo. Deixa eu tomar uma água para me acalmar. Aí nós temos uma atividade para fazer. Essa aqui não precisa do material de apoio, mas a atividade aqui abaixo precisa sim. Vamos lá? Vamos falar do reino. Essa atividade, então, já marquem aí para fazerem, tá? Da página 40 tem que fazer. Deveres. Semana que vem eu corrijo, antes de iniciar a nova apostila, né? O reino Monera, se der tempo de a gente terminar hoje essa apostila. O reino Monera, como eu falei para vocês, compreende exclusivamente os organismos procariontes, como as bactérias e as cianobactérias. Seres que não têm membrana delimitando o material genético. Aqui está ele, ó, gente. O material genético é esse daqui. Ele fica solto no citoplasma, não tem membrana envolvendo esse material genético. Ele é formado por uma membrana plasmática, ó, são unicelulares, relativamente apresenta uma parede celular envolvendo essa membrana plasmática. Logo abaixo da parede celular localiza a membrana plasmática. Algumas bactérias podem apresentar flagelo, como esse daqui, ou cílios, como aquela da imagem anterior, que auxiliam na locomoção deles. Também pode estar presente uma cápsula protetora envolvendo a parede celular. Ainda pode ter uma cápsula envolvendo aqui. Continuando. As bactérias têm diferentes formas e podem viver isoladas ou em colônias, tá? Então, elas podem viver isoladas ou em colônias. Como são microscópicas, só podem ser visualizadas com o uso de microscópio. Quando formam colônias, podem ser vistas aí a olho nu. Já devem ter visto que popularmente o pessoal chama aí de bichinho do iogurte. Já ouviram? Já ouviram falar? Que são colônias de bactérias ali que se usa para fazer o iogurte. Tá? Então, a gente visualiza. Aquilo ali é bactérias que vão ajudar na coagulação lá e fazer o iogurte, tá? Podem ser autótrofas as bactérias, né? E, por exemplo, as cianobactérias são autótrofas, fazem fotossíntese, são as maiores produtoras do oxigênio do planeta, são essas algas, tá? Quando produzem seu próprio alimento, são as autótrofas. Quando não produzem, são chamadas de heterótrofas, né? Quando elas precisam se alimentar ou fazem a decomposição, por exemplo, né? Composição da matéria orgânica, elas se alimentam de alimento da matéria orgânica do meio, então são heterótrofas. Em relação à necessidade de oxigênio, as bactérias também têm comportamentos diferentes. As espécies que precisam de oxigênio atmosférico para respiração são chamadas aeróbias, necessitam do gás oxigênio para fazer respiração. Outras, como as bactérias que causam o tétano, vivem somente em ambientes com pouco ou nenhum oxigênio, por isso são chamadas de anaeróbias. Não precisam do oxigênio. Um terceiro grupo, que compreende os lactobacilos, por exemplo, vive tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. São chamadas de bactérias facultativas. Então, nós temos 3 tipos. As aeróbias dependem do oxigênio para produzir energia. As anaeróbias não precisam, vivem na ausência do gás, como a do tétano, que foi dado exemplo. E as facultativas, que tanto pode usar quanto não. Aí, aqui nós temos os exemplos de bacilos, né, forma de bastão, bactérias em forma de bastão. Elas têm formas diferentes, né? Então, elas têm formas arredondadas, forma de bastão.
Os cocos, que são em formas de, as bactérias de forma arredondada, Staphylococcus aureus, Salmonella sp, essa aqui causa problemas de saúde, inclusive no alimento, né? Culturas aqui de bactérias, cada uma representando a colônia com milhares de indivíduos, aqui são colônias de bactérias, são várias culturas aqui nessa placa. A reprodução dos procariontes é muito rápida. E a gente viu lá no início, né, do estudo da reprodução, a gente viu quando as condições ambientais são favoráveis, poucas horas elas conseguem originar milhares de descendentes por bipartição, simples divisão, né? Algumas bactérias criam uma ponte entre elas e trocam parte do seu material genético com um processo chamado conjugação. Então, eu tenho uma bactéria, tem outra bactéria, ela faz uma ponte entre uma e a outra, e aí ela consegue trocar material genético chamado de conjugação, esse tipo de reprodução aqui. Nesse caso, a troca de material genético, e por isso as bactérias geradas depois da conjugação podem apresentar características diferentes das originais. Quando em condições ambientais são desfavoráveis, a sobrevivência de algumas bactérias produzem pequenas, né, para que elas consigam sobreviver, cápsulas denominadas endoesporos, ou somente esporos. Dessa forma, elas podem ficar sem atividade por um bom tempo, tá? Bastante tempo. Quando as condições ambientais se tornam favoráveis novamente, ou quando encontram um hospedeiro para parasitar, que elas podem ser parasitas, elas libertam-se, né, da condição de esporo e voltam a se reproduzir. A do tétano, por exemplo, ela pode ficar um tempão em forma de esporo e, de repente, ela encontra a condição favorável, encontrou o sangue, beleza, agora é aqui me reproduz e causa problemas, né, sérios de saúde. Bactérias no nosso dia a dia. As bactérias estão por toda parte, tá? Relacionam-se com os outros seres vivos e com componentes do ambiente. As bactérias autótrofas realizam fotossíntese e são fonte de alimento para muitos organismos. As heterótrofas alimentam-se da matéria orgânica em decomposição e pertencem ao grupo dos seres decompositores. Nas teias alimentares, nesse caso, são chamadas de saprófitas. As bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica são chamadas de saprófitas. Existem também as bactérias que crescem em associação com plantas, trocando substâncias nutritivas. Nas raízes de certas plantas leguminosas, por exemplo, como vagem, há bactérias do gênero Rhizobium que retiram o nitrogênio do ar. O nitrogênio é um nutriente importante para as plantas, mas elas não conseguem utilizá-lo na forma gasosa presente no ar. Ele está em maior proporção no ar atmosférico, né? As bactérias presentes nos nódulos dessas raízes captam o nitrogênio atmosférico e os transformam em um composto nitrogenado que as plantas absorvem pelas raízes e conseguem usar. Aqui está um nódulo de uma leguminosa, e aqui, ó, esses nódulos, essas bolinhas que vocês podem ver aqui, são nódulos de bactérias que têm a capacidade de fixar, né, do gênero Rhizobium, que fixam o nitrogênio do ar à atmosfera e transformam isso em alimento para a planta, nitritos, nitratos, né, como a gente viu ano passado lá no ciclo do nitrogênio. E aí elas fixam esse nitrogênio e fazem com que a planta cresça, né, e através... É dessas plantas que a gente utiliza o nitrogênio para formar os nossos compostos aí também nitrogenados, né? Por exemplo, o DNA da nossa célula. Então, as bactérias presentes nos nódulos dessas raízes captam nitrogênio atmosférico e transformam em compostos nitrogenados, né? Consegue usar. As plantas conseguem usar esse composto. O nosso corpo tem trilhões de células bacterianas, trilhões. E a maioria vive no nosso intestino, auxiliando no processo de digestão e na produção de algumas vitaminas, sendo fundamentais para o equilíbrio da saúde no organismo. Então, olha só, gente, as bactérias, a gente diz, elas causam doenças, elas fazem mal ao ser humano. Não é só isso que elas fazem, elas também ajudam a fixar o nitrogênio, importante para nós, então elas são importantes aí. Elas também ajudam na produção de algumas vitaminas, elas ajudam na digestão, né, no processo de digestão, porque elas vivem lá no nosso intestino, nossa flora intestinal, que a gente chama, né,
Tanto que quando a gente toma algum antibiótico que serve para matar a bactéria, a gente não está matando só as bactérias que fazem mal, mas sim as boas também, que pode causar diarreia, que é um dos sintomas quando a gente toma muito tempo antibiótico. As bactérias são fundamentais na decomposição dos organismos, isso a gente já sabe, né? Elas transformam a matéria orgânica em inorgânica simples, devolvendo para o solo os nutrientes novamente, né? Muitas estão presentes na fabricação de alimentos, como queijo, iogurtes, algumas bebidas, né, lácteas aí. Atualmente, as bactérias apresentam importante aplicação, seu uso na biotecnologia, destinada aí à indústria de medicamentos, tanto para fazer antibióticos, né, com a base de bactérias, na indústria alimentícia, na indústria petrolífera, ambiental. Então, ela está, hoje a bactéria a gente usa aí como biotecnologia bastante usadas, tá? E não podemos esquecer das bactérias que causam doenças, né? Os seres humanos, outros animais e plantas. A gente chama essas bactérias de bactérias patogênicas, porque elas causam doenças, patogenias, né? E ali nós temos algumas doenças causadas por bactérias, né? Falando aí das doenças, algumas agem localmente, destruindo as células, né? As bactérias patogênicas podem causar danos no corpo, tanto das plantas quanto de animais. Destruindo as células, outras agem à distância, produzindo toxinas que poderão atuar em outros tecidos ou órgãos. As bactérias que causam o tétano, por exemplo, fica localizada no ferimento, mas nas suas toxinas vão atuar em todo o corpo. Então, a bactéria fica ali, mas a toxina que ela libera, quando ela se multiplica, ela vai liberando para o corpo. Tá? A ação de muitas bactérias patogênicas pode ser combatida pelo próprio corpo, ou por medicamentos chamados antibiótico. Antibiótico são substâncias que são feitas à base de fungos, que depois a gente vai falar sobre isso, tá? O primeiro antibiótico que foi feito com penicilina, foi extraído da penicilina, né? Penicillium notatum, que é o nome científico desse fungo. Então, tem pessoas que têm alergia à penicilina e aí acabam tomando outros tipos de medicamentos, antibióticos, que não são à base de penicilina. Hoje nós temos, antes a gente não tinha, né? O antibiótico foi começar a ser comercializado, usado a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Antes disso, as pessoas que tinham doenças causadas por bactérias, muitas vezes acabavam morrendo porque não tinha tratamento até então, tá? Para a prevenção dessas doenças, porém, é melhor a vacinação e os cuidados de higiene, né? Tem a vacina antitetânica, né? A vacina para a maioria das doenças causada por bactérias, a tuberculose, por exemplo, né? A tuberculose, existe uma vacina, né, causada, que evita ela, que é a BCG, além do tétano da tuberculose, né, que pode ser evitada, são doenças causadas por bactérias, a pneumonia, conjuntivite, hanseníase, difteria, blenorragias, sífilis, que é uma das ISTs, que a gente já falou, difteria, que a gente falou lá também, quando a gente falava das doenças, né, difteria não, a sífilis, que é tratada com antibiótico, coqueluche, cárie, meningite bacteriana, botulismo, leptospirose, todas essas aqui são tratadas com antibióticos, tá? Aí aqui nós temos uma atividade, mas também vocês vão fazer depois, na semana que vem, a gente corrige, tá bom? Classificação dos organismos procariontes. Não esqueçam de fazer essa atividade na semana que vem. A classificação, então, dos organismos procariontes, tá? Pesquisas científicas identificaram que existem diferenças entre os procariontes, originando dois grupos dos procariontes, né? As bactérias e as arqueobactérias. O domínio arquea, do grego arqueos, que quer dizer antigo, que inclui todas as arqueobactérias, é caracterizado pela impressionante capacidade desses organismos viverem em ambientes com condições muito adversas. Lugares onde nenhum outro ser consegue sobreviver, essas arqueobactérias conseguem, tá? Temperaturas extremas, altas temperaturas, grande quantidade de sais, né? A salinidade, porque a salinidade é um dos fatores que faz com que o organismo perca
a água, né? Então, elas conseguem, ou grandes profundidades, nós vamos encontrar esse tipo de bactérias também. Ou seja, vivem em ambiente onde nenhuma forma de vida conseguiria se desenvolver. As arcos conseguem. Então, as arcos eram abundantes nos ambientes que caracterizavam a Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos. São as bactérias mais primitivas, digamos assim. Um outro domínio de bactérias é a bactéria conhecida como eubactérias, representada pelas bactérias e as cianobactérias, rickétsias, que são parasitas intracelulares minúsculos, tá? A rickétsias. E pelos microplasma, os menores procariontes com capacidade de se replicar. E aqui nós temos um saiba mais. As cianobactérias são representantes autótrofas do reino Monera, pois têm a clorofila, são fotossintetizantes, responsáveis por maior parte do oxigênio aí disponível para a atmosfera, motivo pelo qual são grande importância ecológica, podemos dizer assim. Elas têm esse nome devido à presença de um pigmento chamado ficocianina, que, como a clorofila, oferece a cor azul, esverdeada, né? Então, ela tem o pigmento verde, mas também tem esse pigmento ficocianina aqui, que dá a cor azulada dela. Podem ser encontradas no solo, nas rochas, sobre elas, na água doce ou no mar. Também podem fazer associação com fungos, originando líquens. Esse aqui. Então, as cianobactérias, alguns tipos de cianobactérias, elas se associam com um tipo de fungo. E essa estrutura forma uma estrutura chamada líquen. O líquen, então, é uma associação entre fungos e cianobactérias. A gente diz que eles coevoluíram, eles evoluíram junto. Hoje a gente não consegue mais, é uma associação mutualística, a gente estudou no passado, a gente não consegue mais separar esses organismos aqui, porque eles estão evoluídos de forma junta. Né? Um só vive se o outro vive junto com ele. As cianobactérias podem causar problemas nos reservatórios de água ou em piscinas. Elas podem deixar a água com um cheiro desagradável e contaminá-la com substâncias tóxicas. Eu, esses dias, ouvi, não sei se foi nessa região aqui do litoral ou foi mais no oeste, uma manchete falando exatamente sobre isso, que o lago estava cheirando muito mal. E aí foram ver o que era que tinha lá. Era várias cianobactérias, né, que ocasionou esse cheiro desagradável ali, tá? E liberação de substâncias tóxicas também. Por isso é necessário examinar periodicamente as fontes e os reservatórios de água destinados ao abastecimento, a fim de verificar a população, verificar a população desses organismos aí. Se existir, né, tem que parar a produção de água aí para a população, né, a liberação da água e tratar essa água aí antes de ser liberada para a população. Aqui tem exercício, mas não é aqui que eu quero. Outro exercício para fazer, gente, eu estou deixando todas as atividades, como foi orientado para nós, para vocês fazerem depois, tá? De deveres, então, mais atividade da página 44. Continuando falando sobre os organismos, né, os reinos aí, a gente vai falar, então, dos protoctistas. Nesse reino, nós vamos encontrar os protozoários, que são unicelulares e heterótrofos, lembrando que todos são eucarióticos, tá? São todos eucariontes aqui. E as algas, né? As algas protoctistas. Elas são autótrofas. Elas podem ser tanto unicelulares, as algas, quanto multicelulares. Já os protozoários são unicelulares exclusivamente, ok? Deixa eu ver quando é que está o nosso tempo, continuando. Vamos lá. Então, as algas multicelulares, antes classificadas como plantas, elas já foram classificadas como plantas antes. Mas foram incluídas, hoje elas estão incluídas no reino protoctista, porque não chegam a formar tecidos como as plantas formam. Ou seja, suas células são agrupadas, mas não se organizam, são organizadas em desempenhar função comum. Tá? Então, elas não têm os mesmos tecidos verdadeiros como uma planta.
Então, elas foram tiradas do grupo das plantas, como elas foram classificadas. Se vocês pegarem um livro aí de há uns 10 anos atrás, não vamos tanto, acho que até é mais ou menos isso, ou mais, não, 10 anos atrás. Vocês vão ver que livros há 10 anos atrás, as algas estavam classificadas como plantas, tá? Hoje não mais. Hoje nós temos algas em apenas 2 reinos. O reino Monera, que são as cianobactérias, que são algas azuis, que a gente chama, e o reino Protoctista. No reino Plantae não tem mais. A gente até estudou no reino Plantae ano passado. Então, os protozoários, os primeiros pesquisadores que identificaram os protozoários, descreveram que esses seres como animais microscópicos. Por isso que ficou protozoários, tá? Protos, primeiros, zoa vem de animais, então primeiros animais. Embora hoje se saiba que eles pertencem a um reino à parte e não pertencem ao reino animal. Grande parte dos protozoários apresenta vida livre, isto é, eles vivem em ambiente de vida livre. Não sei se vocês acompanharam, esses dias apareceu uma ameba, que é um protozoário unicelular, que causa, ele se alimenta, ele destrói o cérebro da pessoa, ele causa uma doença, né, que pode levar à morte rapidamente, né? Estava aparecendo, não sei qual canal que eu assisti isso, tá? E aí, essa ameba, ela é unicelular e ela se alimenta das células no cérebro, ela vai lá, se reproduz, então ela causa problemas, né? Pode levar à morte rápida, tá? Então, essa ameba se alimenta do cérebro, né? Que acho que o noticiário era até sobre isso. Ela é um protozoário unicelular de vida livre. Por que ele é de vida livre? Porque ela vive no ambiente aquático. O que aconteceu? Não me lembro se foi nos Estados Unidos, que o menino foi nadar num lago onde existia essa contaminação por essa ameba. Essa ameba não tem no Brasil, tá? E aí, ao nadar, ele foi contaminado, porque ela entrou pelo nariz, porque quando a gente está nadando, a água entra muitas vezes pelo nariz. E aí ela se instalou no cérebro e se alimentou aí do cérebro, enfim, né? Pode causar problemas sérios, tá? Aqui no Brasil, a gente tem a Entamoeba coli e a Entamoeba histolíticas, que são 2 tipos de amebas, tá? Que são protozoários, né? E uma causa disenteria amebiana, que é diarreia, dores abdominais fortes, e a outra não causa problema nenhum, não chega a ser agressiva. Mas essa já existe aí, que você sabe que pode vir parar, de repente, de algum problema, vir aqui no lago brasileiro. Não foi detectada ainda, não existe registro, mas a gente nunca sabe, né? Então, como eu falei, grande parte dos protozoários apresenta vida livre, mas alguns são parasitas e causadores de doenças, né? Por exemplo, essa ameba que eu falei aí, ou a doença malária, né? É causada por uma doença. A malária é uma doença causada por um protozoário também, tá? Então, a doença de Chagas também é uma doença causada por protozoário, né? Enfim, depois a gente vai falar sobre elas mais para frente. O tipo de divisão, de reprodução dela é como ela reproduz assexuadamente, principalmente por simples divisão. A maior parte da divisão deles também é por simples divisão. Quando o ambiente não está favorável à sua sobrevivência, alguns protozoários podem adotar uma forma de cisto. Lembra que eu falei dos esporos das bactérias? Forma uma forma de proteção, aqui também ela forma um cisto. Eles diminuem de tamanho, perdem organelas e formam um envoltório resistente em torno de si mesmo. Quando o ambiente se torna novamente favorável, eles voltam à sua forma ativa, né? Os protozoários são classificados principalmente de acordo com a locomoção deles e as estruturas de locomoção deles. Então, nós vamos encontrar os chamados protozoários ciliados, como o paramécio, que é de vida livre, que é esse da foto aqui. São organismos que apresentam estruturas denominadas cílios, utilizadas para a locomoção e também para a captura de alimento. Os cílios são tão pequenos, gente, que não dá para ver, mas existem cílios em volta dele. E conforme ele vibra esses cílios, ele se movimenta e captura alimentos também. Os protozoários flagelados locomovem-se por meio de flagelos. E aqui está ele, ó, tá? Ó, aqui, ó. Esse aqui é um flagelo, tá? Que seria o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas. A gente já vai falar sobre ele. Então, ele se locomove por flagelos.
né? A doença de Chagas, que eu mostrei ali. Alguns protozoários caracterizam pela projeção de parte do corpo deles. Parte do seu corpo seria a formação de prolongamentos chamados pseudópodos. Não tem aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Não, mas é como se por exemplo, a amêbola tem projeções, os pseudópodos, eles, assim, gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês uma folha. Oh, meu Deus, agora que eu quero folha, não tem folha. Aqui, deixa eu mostrar um desenho para vocês entenderem direitinho, tá? Ó, aqui é o núcleo, tá? A parte central, aquela bola do meio, seria uma ameba, ó. Aqui é o núcleo dela, né? E aqui, ó, seria o pseudópodo. Prolongamentos, expansões citoplasmáticas seriam os pseudópodos, tá? E aí, esses pseudópodos, eles servem tanto para locomoção quanto para captura de alimento também, tá? Também. Esses, então, alguns protozoários, então, tem os pseudópodos, que significam falsos pés, né? A ameba se locomove por pseudópodos, essa ameba que eu falei ali anteriormente, tá? Ela usa esse prolongamento para, hora contrai, hora ela consegue, e aí ela fecha também e captura alimento assim. E também como estrutura de locomoção, né? Então, serve para captura de alimento ou locomoção. Esses protozoários são chamados de risópodes, esses que têm pseudópodes, ou então são chamados de sacordíneos, tá? Que se locomovem por pseudópodes. Outros não têm organela de locomoção, não se locomovem, como os esporozoários. Nesse grupo estão alguns protozoários parasitas, como o da malária e o da toxoplasmose. Aqui falando um pouquinho sobre os protozoários causadores que causam doença. A doença de Chagas, né? Ele é um flagelado, tá aqui o flagelo dele, que está mostrando ele, Trypanosoma cruzi, visto ao microscópio óptico, o microscópio, esse aqui eu acho que é o eletrônico, tá? Mas o óptico dá para ver isso aqui também, é o óptico, senão dá para ver bem mais coisa. Então, ele causa, esse protozoário aqui causa doença de Chagas, ou também chamada de tripanossomíase, essa americana, o nome da doença, né? É causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi, o nome dele. Ele foi desvendado em 1909 por Carlos Chagas, de onde derivou o nome da doença. Por isso, doença de Chagas. Foi, né, o Dr. Carlos Chagas que fez desvendou o ciclo de doença do Trypanosoma cruzi. Ele é transmitido principalmente pelas fezes de um inseto conhecido popularmente como barbeiro, que leva esse nome por picar normalmente a região do rosto da pessoa que será infectada. No momento da picada, o inseto deposita suas fezes, como os protozoários sobre a pele. Então, o que ele faz? Então, os protozoários defecam, ele está picando, ele defeca, libera as fezes, você coça, e aí você empurra este micro-organismo, que é o protozoário, para a corrente sanguínea. A transmissão da doença de Chagas também ocorre pela ingestão de alimentos contaminados como protozoário, como aconteceu aqui na nossa região, Itajaí, eu acho, com a cana-de-açúcar. Vocês estão lembrados? Vocês lembram dessa situação? Sim ou não? Não lembram que pessoas tomaram suco de cana contaminado com Trypanosoma cruzi e ingeriram uma grande quantidade, teve até gente que morreu por causa disso? Porque o barbeiro, ele foi moído junto com a cana, e aí ele liberou todos os protozoários ali no caldo, e aí a pessoa tomou, tá? Pode também. Ou açaí, né? Ou por transfusão sanguínea, transplante de órgão da mãe contaminada para o bebê durante a gestação, certo? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, professora. Vocês lembram dessa situação que aconteceu em Itajaí? Eu não lembro, professora. Faz um bom tempo que aconteceu isso, e aí as pessoas pararam naquelas barracas para tomar caldo de cana, e acabaram, no caso, ninguém tem culpa, né? Porque ninguém vai saber que o barbeiro estava ali, daí ele moeu e liberou junto
protozoário, tá? Então, por isso que ela pode ser também pela ingestão, como eu falo aqui, né? Por transfusão sanguínea, transplante de órgãos contaminados, imagina o órgão está contaminado, né? E aí ela recebe aquele monte de protozoário. Ou da mãe contaminada para beber durante a gestação ao pai. E aqui está o ciclo, né? A pessoa, ao coçar o local da picada, facilita a penetração do parasita através da pele. Ou contamina suas mãos ao levá-la à boca, os olhos, propicia a penetração do protozoário aí, do parasita na mucosa dos órgãos. Os sintomas iniciais são, normalmente, aqui está o barbeiro, ele é assim, tá? Daí ele entra nas hemácias ali, onde ele se reproduz nas células vermelhas do sangue, né? Então, ele chega normalmente ele se localiza no coração, tá? Por isso a doença de Chagas aumenta o volume do coração, né? Ele cria ninhos ali, o protozoário. Ele causa sintomas que são febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios linfáticos, que é o inchaço né? Inchaço sobre os olhos, aumento do tamanho dos órgãos, como fígado, baço, intestino, evoluindo para ocorrências de problemas cardíacos, inchaço também do coração. Inflamação, né? Nos gânglios linfáticos seria as ínguas, tá, gente? Que indica que está acontecendo uma inflamação aí. O tratamento, quando realizado na fase inicial da doença, apresenta chances de cura, mas se for detectado muito adiante, é bem difícil de curar, tá? Aqui, outra doença causada por um protozoário, que é a malária, né? A doença causada pelo protozoário esporozoário, né? Que ele não tem organela locomotora. O nome do protozoário é Plasmodium. Ele é transmitido aos seres humanos pela picada do mosquito Anopheles. Ali está mostrando o mosquito, né? Ele pica uma pessoa contaminada, depois pica uma pessoa sadia, e aí ele elimina na picada ali, né? Os esporos das células dos protozoários entrando na corrente sanguínea. Essa fase do plasmódio atinge as células do fígado, onde os protozoários se multiplicam e são novamente liberados na corrente sanguínea. Então, ele participa, ele vai nas hemácias, ele, né, se multiplica nas hemácias, que é o momento quando ele reproduziu lá dentro, ele libera, né? Quando ele sai daqui, ele vai contaminar outras células, né? Dá os picos de febre da malária, que a pessoa treme de febre, né? A malária, ela atinge 500 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. E cerca de 1 milhão de pessoas infectadas acabam morrendo. No Brasil, a região na Amazônia, na região amazônica, é considerada área endêmica, isto é, ocorre com frequência nessa região, tá? É a região endêmica do país, tá? A transmissão acontece quando o mosquito, então, suga o sangue de uma pessoa contaminada pelo plasmódio que se aloja na saliva do mosquito. Ao picar uma pessoa saudável, o mosquito injeta os protozoários que estão na forma de esporos, semelhantes a pequenos ovos, os quais entram no interior das células sanguíneas, as hemácias, onde se desenvolve. Aqui ele entra, ele se desenvolve aqui, ele libera e continua o seu ciclo, né? Posteriormente, causa o rompimento da hemácia, que foi o que aconteceu ali, denominando hemólise, que é a morte da hemácia, tá? Deixam novos esporos e reiniciarão o ciclo, pegando outra célula, e assim ele vai. A hemólise das hemácias, com a liberação dos esporos, causa episódios cíclicos de febre, que é quando ele tem o alto grau de febre ali, os tremores, enfim, que são típicos na pessoa com malária, né, febre alta. A amebíase, que eu já falei, né, que pode causar aquela doença lá do cérebro, que é matar rápido, ou, né, a entamoeba histolítica, aqui está falando só da histolítica, que ataca o intestino grosso, provocando dores abdominais, diarreia, fezes, mucos com sangue, além da anemia, porque perde sangue ali, né, intestino. Sua transmissão ocorre por ingestão de água ou alimentos contaminados. Amebíase, tá? Consisto da ameba. As principais medidas preventivas incluem saneamento básico e cuidados de higiene com mãos, alimentos e água. Outra doença causada por protozoário é a toxoplasmose. É uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, encontrado em todo o mundo. Em geral, sintomas são muito variados, né? Inclui febre, manchas e dores no corpo, cansaço, dificuldade
para enxergar, que podem evoluir para cegueira e lesões na retina da toxoplasmose, tá? Levar até a cegueira. A contaminação pela toxoplasmose pode acontecer por meio do contato com cistos presentes nas fezes contaminadas de animais, e geralmente os gatos. Também ocorre a contaminação por meio da ingestão de carnes mal cozidas ou vegetal mal lavados que estejam contaminados com o cisto do Toxoplasma gondii. Os maiores cuidados referentes à contaminação pela toxoplasmose devem ser tomados pelas mulheres grávidas, pois o protozoário pode afetar o feto, provocando aborto ou malformação também. Professora, Pode falar. é por causa da toxoplasmose que algumas gestantes não podem comer peixe cru? Várias, isso, entre outras doenças, tá? Mas é por conta disso também. Não existe uma vacina para malária, né? Apesar de ter várias pessoas, né, contaminando o tempo todo, né? Não existe uma vacina para malária. Para a doença de Chagas também, né? Nem para a doença de Chagas. A amebíase e o toxoplasmose, não existe nenhuma vacina para eles. O diagnóstico e o tratamento são realizados pelos profissionais de saúde. Sentir qualquer sintoma, procure um médico e evite automedicação. As algas, elas também pertencem ao reino protista, só que vai bater o sinal, e eu vou ter que fazer a chamada. Tá bom? A gente continua na próxima, só um minutinho. Nós continuamos na próxima aula, né? Só um minuto, não saiam antes de eu fazer a chamada, tá, gente?